Mensagem dessa noite. Então o texto diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos todos ler juntos? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pai, nós nos prostramos diante do Senhor em nosso coração, em nossa mente, reconhecendo a sabedoria da Tua palavra e, ó Deus, a verdade que ela representa, a verdade do Senhor, transmitida através dela. Nós reconhecemos que são alegres os pacificadores, e nós desejamos que essa qualidade seja presente em nós e na nossa família. Abençoa-nos, Pai, enquanto estudamos a Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos conduza dentro da Tua verdade, nos exorte a tomarmos decisões que venham glorificar ao Senhor na vida e na família. É o que nós te rogamos em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Pacificadores. A palavra pacificadores, ela é a junção do adjetivo paz com o verbo fazer, não é? Então é fazer paz. Pacificador é aquele que faz a paz. Nesse sentido. A palavra paz ocorre, irmãos, em todos os livros do Novo Testamento, menos em um, 1 João. E ela representa, ela significa a relação harmoniosa entre as pessoas, entre as nações, entre o homem e entre Deus. E a palavra paz, ela traz uma sensação de descanso e satisfação. É isso que ela representa para nós. Os pacificadores, eles não são pessoas que esperam a paz ou esperam que a paz aconteça, mas são aqueles que tomam a iniciativa para que ela ocorra. Então, bem-aventurados não são aqueles que aguardam, vamos dizer, de forma inativa, sem ação, que a paz aconteça, mas são aqueles que trabalham para que ela se torne realidade. É interessante observarmos que aquele que busca a paz, ele o faz em tempos de guerra. Se você busca a paz, você vai buscá-la em meio a conflitos, a discórdia, a falta de perdão. A paz é buscada nesse ambiente. A paz não é buscada num ambiente perfeito. Ela é buscada num lugar onde o conflito é algo constante. Aquele que age como um pacificador, ele trabalha com pessoas em conflito. E é uma obra que os filhos de Deus realizam pelo poder do Espírito Santo. Certa vez ouvi, relembrando alguém, que o cônjuge sempre deve ser o nosso melhor amigo. Eu disse: olha, sua esposa deve ser sua melhor amiga, seu esposo deve ser o seu melhor amigo. A resposta que eu ouvi foi: pastor, a pessoa que eu mais briguei, me desentendi e tive conflito na minha vida é o meu cônjuge. Ao invés de ser o melhor amigo, se tornou o maior inimigo, ou o mais constante inimigo. Sim. Infelizmente, muitos lares vivem conflitos, desentendimento constante, falta de perdão. E é por isso que Deus nos chama a sermos pacificadores no lar. É por isso que Deus nos chama a agirmos como pacificadores dentro de casa. O mundo, ele tem sido atingido por todo tipo de conflito, em cada vez uma escala maior e numa intensidade maior. E o lar não escapa dessas questões. Conflitos no lar podem ser causados por todo tipo de questão, de desentendimento, ou, como eu disse, a falta de perdão, questões financeiras, às vezes discussões tolas, mas podem estar presentes. Por tudo isso, Deus nos chama a sermos pacificadores no nosso lar, ou seja, é uma obra a qual eu e você somos chamados a agirmos como pacificadores, a agirmos como aqueles que promovem a paz. Mas para isso, irmãos, é preciso que entendamos biblicamente o que o nosso Deus deseja. Eu quero começar falando aos irmãos sobre a visão de um pacificador, depois falar sobre as características de um pacificador, completar falando sobre o comportamento de um pacificador e concluir falando de um homem que é o pacificador por excelência. Vocês sabem quem é. Vamos começar vendo qual é a visão
de uma pessoa que pode ser qualificada como um pacificador, como aquele que promove a paz. A visão de um homem que é um pacificador, de um homem e uma mulher que promovem a paz no seu lar, eu creio que nós precisamos começar com isso. É alguém que tem a visão correta sobre si mesmo. Tudo começa por isso. O pacificador é alguém que tem a visão correta sobre si mesmo. E eu gosto muito do texto de Mateus capítulo 16, verso 25, quando diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Ou seja, aqui o que o Senhor está dizendo é a visão e a perspectiva correta da vida. Quanto mais nós centramos a vida em nós mesmos, mais nós a perdemos. Quanto mais nós distribuímos na nossa vida, mais nós a ganhamos. A irmã Adriana orou nessa noite, agradecendo a Deus pela oportunidade de ter derramado da vida dela na vida das crianças que hoje são jovens desta igreja. Quanto mais nós derramamos na nossa vida, mais ela frutifica. Quanto mais guardamos para nós mesmos, mais ela se evapora. Por isso o pacificador, ele tem uma visão correta. Ele olha para si mesmo e ele reconhece que ao invés de guardar a sua vida ou de resguardar-se para si mesmo, ele precisa ser alguém que abençoa a vida daqueles que estão próximos dele. Isso é exatamente o contrário do egoísmo. Nenhum pacificador é egoísta. Eles são altruístas. Estão preocupados com as vidas que estão próximas a eles. Estão preocupados em derramar da sua vida na vida de outros. Em segundo lugar, o pacificador tem uma visão correta sobre as pessoas desse mundo. Sim. Além de ter uma visão correta sobre si mesmo e da necessidade de derramar sua vida na vida de outros, o pacificador, ele sabe como enxerga as outras pessoas. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que Cristo nos vivificou estando nós mortos em ofensas e pecados. Então ele nos diz 3 coisas ali. Antes de conhecermos Cristo, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e nos desejos da nossa carne. Hoje em Cristo, são 3 inimigos que temos. Sabe quem é o pacificador? É aquele que consegue olhar além. Ele olha além e ele sabe quem está por detrás de algum comportamento, de algum incidente ou de algo que vem trazer discórdia no lar. O pacificador é alguém consciente das artimanhas, dos ardis de Satanás, das artimanhas desse mundo, e não por quê, também dos poderes da carne. O pacificador é alguém consciente dos inimigos que ele possui e que as outras pessoas possuem também. E ele, através disso, tem a capacidade de jamais encarar algo como uma ofensa pessoal. Não. É uma ofensa contra Deus e uma tentativa de destruição da família, não dele próprio. E ele sabe, então, o seu papel e aquilo que Deus requer dele no lar, o papel de um pacificador. E, finalmente, na visão de um pacificador, a glória de Deus sempre vem em primeiro lugar. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A visão dele é esta. Deus tem que ser glorificado em todas as coisas. Deus tem que ser exaltado através de todas as atitudes. Deus tem que ser exaltado através de tudo que existe no nosso lar. Esta é uma visão. Eu sei como eu me vejo, eu sei como vejo aos outros, eu sei qual é o meu alvo de glorificar a Deus. Irmãos, se nós não formos capazes de vermos essas coisas, de contemplarmos a nós mesmos, aos outros e ao nosso Deus, nós não somos capazes de ser pacificadores. Porque o egoísmo, estar centrado em si mesmo, vai ser tão forte que nós vamos ser incapazes de trazer algo que apenas Jesus Cristo pode dar. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Seremos tão egoístas em nós mesmos que seremos incapazes de realmente consertar aquilo que está errado, de consertar desentendimentos, conflitos, e de trazer perdão aonde o perdão é necessário. Além da visão de um pacificador, a Bíblia também traz as características de um pacificador. A partir do momento que eu sei quais as características de um pacificador, eu devo buscá-las.
Porque são questões práticas, questões que eu e você podemos, com toda certeza, aplicá-las em nossas vidas. As características de um pacificador, a primeira delas, ele sabe lidar com as suas falhas. Sabe por que eu coloquei essa em primeiro? Porque talvez alguém pode pensar que um pacificador é alguém que nunca erra. E essa não é a realidade. Um pacificador não é alguém perfeito. Não é alguém que jamais terá um desentendimento. Não é alguém que jamais terá uma ruga ou alguma dificuldade com alguém, não é isso. Mas é alguém que sabe lidar com as suas falhas. Observe o que Mateus 7 nos diz. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? É muito interessante porque Jesus usou exatamente o olho. Eu já usei esse exemplo com os irmãos, e aqueles que usam lente de contato aqui sabem o que eu estou dizendo. Quando eu comecei a usar lente de contato, a maior dificuldade que eu tive foi exatamente colocar o dedo no olho. Você tem que aproximar bem o dedo do olho e a lente encostar no seu olho para que ela se encaixe. A primeira vez que eu fiz isso foi no consultório do oftalmologista. E eu não conseguia, parece que a mão, ela não queria fazer isso. Como é que eu vou colocar o dedo no meu próprio olho? E daí ele fez uma coisa comigo que eu nunca esqueci. Ele falou assim, olha para mim, eu olhei. Ele disse, está vendo aqui? E ele colocou o dedo com toda a força na parte branca do olho. E ele disse assim para mim, está vendo? Não dói. Agora testa você. Eu testei, coloquei, não doía. Ele disse, a única parte do olho que dói é esse centro aí. Então, se você não apertar esse lugar central do olho, você não vai sentir dor. E assim foi me preparando para acostumar a colocar e tirar a lente, porque você precisa colocar o dedo no olho. E por que essa dificuldade? O olho é algo tão sensível. Você deixaria alguém colocar o dedo no seu olho? Nunca. Se nós mesmos temos dificuldade de fazer isso com os nossos próprios olhos. Jesus usou o exemplo dos olhos por causa da questão da sensibilidade. Um pacificador tem que saber cuidar das suas falhas. Por quê? Porque ele precisa saber que a atitude que ele toma pode doer nos outros. Ele precisa saber lidar com as feridas dos outros. Precisa saber lidar com os machucados dos outros. E por isso aqui Jesus está dizendo sobre o olho, usando um exemplo de algo tão sensível. Então o pacificador, ele é consciente das suas fraquezas. Ele não é alguém livre de erros, falhas ou pecados, que normalmente condena nos outros, mas ele sabe quanto o pecado dói. Ele sabe os estragos que o pecado concede e faz na vida. Em segundo lugar, o pacificador é alguém imparcial. Sim, ele não toma partido. Eu gosto muito do texto de João 8, quando eles trazem a mulher apanhada em adultério, para que Jesus diga o que deve ser feito com ela. Eu sempre digo, é interessante, eles trouxeram apenas a mulher, não trouxeram um homem também. Por que não trouxeram um homem? Era mais fácil lidar com a mulher, era mais fácil condená-la. E quando eles trazem aquela mulher diante do Senhor e insistem, não é, para que ele dê o veredito, finalmente o Senhor fala, olha, vocês querem um veredito? Ok, aquele que não tem pecado entre vós, seja aquele que atire a primeira pedra. Sabe quem é o pacificador? É aquele que tem esta visão. Jesus tinha a visão correta de que a única diferença entre aquela mulher e aqueles homens é que o pecado dela havia sido revelado e o dele estava encoberto, mas estava lá. Jesus viu aquelas pessoas como realmente eram. E sabe como ele nos ensina a ver? Nem maiores, nem menores do que são. Apenas exatamente como são. É ruim quando nós olhamos para uma pessoa e julgamos ela menor do que ela é ou maior do que ela é. Jesus aqui não fez isso. Ele viu as coisas como realmente são, de forma imparcial. Em terceiro lugar, o pacificador é alguém que não se considera inatingível. Sim, ele não se considera alguém que não pode ser acusado de nada. Notem, eu gosto muito desse exemplo de Romanos 2, porque quando Paulo usa essas palavras, principalmente no capítulo 1, falando do pecado do homem e da condenação do homem, provavelmente os judeus se voltaram para ele e disseram o seguinte, Paulo, você está certo. Eles chamavam os gentios de cães, não é? Esses cães realmente merecem o inferno, merecem a condenação e a ira de Deus. E agora no capítulo 2, verso 1, Paulo diz assim, não, vocês não entenderam.
Não estou dizendo que eles merecem, eu estou dizendo que todos merecem. Então olha o que ele responde aos judeus: que és inexcusável quando julgas ao homem quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Eles se consideravam inatingíveis, inculpáveis, e Paulo está dizendo para eles: olha, vocês realmente são inexcusáveis, indesculpáveis. E olha como ele completa essa questão na primeira carta aos Coríntios. Ele nos adverte, pois, que aquele que cuida estar em pé, olhe que não caia. Por que ele fala isso? O pacificador, ele tem pleno raciocínio, plena visão de que aquilo que atingiu o outro pode atingi-lo também. Ele não considera-se inatingível, um super-homem, alguém que está acima de tudo isso. Não, muito pelo contrário. Ele sabe que aqueles problemas também podem atingi-lo. Continuando, um pacificador é alguém que pratica a autodisciplina. E no mesmo texto de Mateus que falamos da trave, no verso 5, o Senhor diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ele havia sido capaz de enxergar algo tão pequeno no olho do outro, mas era incapaz de enxergar realmente um poste diante dele. Então Jesus diz: olha, a regra é, primeiro com a tua vida, e depois com a vida dos outros. Um pacificador age assim. Ele se preocupa, em primeiro lugar, com a vida dele, com as dificuldades dele, os pecados e os problemas dele. Então, quando ele está aos pés da cruz, tratando da sua vida, permitindo que Cristo trate do seu viver, é que ele é capacitado a tratar do viver de outro. Então, um pacificador, ele pratica a autodisciplina. Em último lugar, na minha lista, eu creio que há muitas outras coisas. Um pacificador não serve de pedra de tropeço. Olha que Romanos 14, capítulo 14, verso 13 diz: assim, que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Vocês já perceberam que, em relação aos crentes, talvez nós sejamos aqueles que causamos mais mal aos irmãos do que o próprio mundo? Que às vezes, no nosso próprio zelo, e observe, o povo de Israel era tão zeloso das coisas de Deus, tão zeloso, que eles queriam matar Jesus Cristo. E trabalharam para isso. Paulo era um fariseu tão zeloso, que ele queria destruir os cristãos, no seu zelo. Sim, estavam certos que estavam fazendo a atitude certa e aquilo que Deus queria, faziam em nome de Deus, no seu zelo, mas estavam errados. Não ser pedra de tropeço é exatamente reconhecer que todo julgamento pertence a Deus e não a mim ou a você. O pacificador, ele age assim. Ele não está aqui para julgar, ele está aqui para ajudar. Ele sabe que no tempo certo Deus trará à luz todas as coisas, e Deus mesmo em Cristo julgará todas as questões, e que o julgamento foi dado a Cristo e não a mim ou a você. Então o pacificador é alguém que tem a plena compreensão dessa verdade e assim age, não sendo uma pedra de tropeço, mas alguém que promove a paz. Em relação ao comportamento de um pacificador, eu creio que a Bíblia também tem a nos trazer algumas coisas muito importantes para a nossa vida. Coisas que, se aplicadas no poder do Espírito Santo, transformam a nossa vida e o nosso lar. Irmão, nunca duvide daquilo que o Espírito Santo pode fazer no seu lar. Nunca duvide daquilo que o Espírito Santo pode fazer na sua família. Jamais duvide daquilo que o Espírito Santo pode fazer na vida do seu marido, da sua esposa ou dos seus filhos. Jamais duvide dos propósitos de Deus e da sua capacidade de agir. Muito pelo contrário, crendo nele, faça aquilo que ele manda. Esse é o caminho do Evangelho. Cremos nele e por crermos fazemos aquilo que ele nos diz para fazer. Qual o comportamento, quais as ações de alguém que é pacificador? A primeira parece ser algo incoerente. Ao falarmos de um pacificador,
Mas aqueles que promovem a paz têm esse extremo cuidado, o controle da língua. Eu usei esses textos de Tiago, mas quando Tiago, esses mesmos textos, esses 2 capítulos, ele vai tratar sobre isso. Ele fala que a língua é um membro tão pequeno, mas pode pôr em fogo toda uma vida. Ele usa, por exemplo, o exemplo de um leme do navio. Uma peça tão pequena, mas colocada no lugar certo, conduz uma embarcação de toneladas e toneladas. Por isso as palavras são tão importantes. Por isso o pacificador é alguém que, acima de tudo, no seu comportamento, controla as suas palavras. E observe bem, todo homem, ou melhor, ele diz, portanto, meus amados irmãos, todo homem, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Olha a qualidade de um pacificador. Ele sempre é tardio para falar. Eu ouvi um homem falando alguns dias atrás, e ele disse assim, olha, eu fico quieto por 2 razões. A primeira, porque metade das pessoas me acham um gênio, e metade das pessoas me acham um tolo. E porque sempre que eu falo, aqueles que me acham um tolo têm razão. Ou seja, eu fico com as minhas próprias palavras, para falá-las no momento certo. Certa vez um colega meu disse, eu anotei isso na minha Bíblia, e nunca esqueci-me, que ele havia lido em algum lugar que um homem disse que nós somos senhor das palavras que seguramos e escravo das palavras que nos escapam. E olha agora o que a Bíblia diz. Todo homem seja tardio para falar, e a consequência é tardio para se irar. Em Tiago 3,2, ele ainda diz que se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Então, todo pacificador é alguém que controla as suas palavras. É alguém que tem controle sobre as suas palavras. Em segundo lugar, o comportamento dele é daquele que não retribui o mal. Esse é o pacificador. Ele não retribui o mal. E, escrevendo aos Romanos, Paulo disse, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira. A ira de quem? A ira de Deus, não é? Porque está escrito, minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Então, o pacificador é alguém que não retribui o mal que foi feito. Ele não retribui aquilo que foi feito a ele ou a outros. Ele não se vinga a si mesmo. Porque, notem, guerras, normalmente, são feitas por vingança. A Primeira Guerra Mundial começou com o assassinato, não é? Do arquiduque Ferdinando e da sua esposa, se não me engano, em Sarajevo. Pelo assassinato daquele casal, continuou-se as ofensas, até que simplesmente a Europa entrou em guerra, e a guerra ficou conhecida como a Primeira Grande Guerra. Quantas outras guerras não começaram pela mesma questão? Vingança. Mas notem o que a Bíblia nos chama, a não retribuir o mal, ou seja, um pacificador não retribui o mal. Um pacificador também, ele age de forma positiva, porque ao invés de retribuir o mal, ele age de uma forma completamente inesperada. E Romanos 12:20 deixa claro isso. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Você já pensou que o inimigo talvez seja, nesse sentido, as pessoas que estão mais próximas de você? A Bíblia nos chama e chama o pacificador a agir sempre de forma positiva. Literalmente, não pague na mesma moeda. Irmãos, infelizmente, nós temos, por causa do pecado, uma capacidade intrínseca, vamos dizer assim, de retribuir ainda mais forte o que nos foi feito, sem pensarmos. Quer um exemplo disso? Às vezes ocorre uma fechada no trânsito, alguma questão no trânsito. Olha, questões no trânsito não quer dizer que a pessoa foi maldosa. Às vezes é alguém começando a dirigir, às vezes é alguém que está com alguma dificuldade de saúde, com algum problema. Às vezes a pessoa realmente estava distraída, não viu, mas normalmente quando acontece conosco nós pensamos, olha, me agrediu, e eu vou responder na mesma moeda.
Mas pode ser tantas coisas atrás daquele volante, você não sabe o que é. A mesma coisa na vida. Nem todos que talvez falem uma palavra que para você foi algo agressivo, realmente o foi. Não. Não responda o mal com o mal, se você pensa que é o mal, não é? Mas responda de forma positiva, o pacificador faz isso. Ao invés de agredir, ele cura. Ao invés de ofender, ele traz paz. E finalmente, o pacificador é alguém extremamente persistente. Observe o que diz Mateus 18. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Nota, quando Pedro falou assim, até 7, ele estava achando que estava falando uma grande coisa. Talvez eles pensassem assim: Senhor, se alguém me ofender uma vez, tudo bem, 2? Daí Pedro, para ser grandão, fala assim: olha, Senhor, se ele me pecar contra mim, se ele me ofender 7 vezes, eu tenho que perdoar ele? Se achando grande. E Jesus responde: não, Pedro, não é 7, não. Daí Pedro, viu, joguei alto, ele vai dizer menos, talvez ele diga 4 ou 5. E o Senhor responde: até 70 vezes 7. 490 vezes o mesmo pecado no mesmo dia. O pacificador é alguém persistente. É alguém que não desiste. É alguém que está sempre pronto a trazer a paz, trazer a harmonia, a concórdia e não a discórdia dentro do lar. Ele será persistente em todos os momentos, sabendo que da forma que Deus o tratou, ele precisa tratar aos outros também. Para completarmos e aplicarmos isso. Quando o Senhor Jesus veio, os judeus esperavam um perfil de Messias. Os judeus esperavam um tipo de Messias. O Messias que eles esperavam era um Messias militarista. Então eles esperavam um homem que seria o comandante militar que os lideraria na vitória e na libertação contra o Império Romano. Então, quando Jesus veio, eles esperavam isso. Um líder militar, que através das armas seria o seu comandante. E assim eles venceriam o Império Romano que os escravizava. Quando Jesus veio, eles esperavam alguém extremamente nacionalista, ou seja, ele devolveria o orgulho de uma nação vencida e subjugada já por séculos. Ele elevaria a nação de Israel a um lugar de liderança. Ao invés de ser uma nação conquistada, seria uma nação conquistadora e dominadora. Israel seria grande nas mãos do Messias. Eles também esperavam um Messias materialista. Eles queriam que as promessas de Deus, então, a Israel se cumprissem, que Israel teria novamente o controle da sua terra, seria uma nação populosa, uma nação rica e poderosa. Deus prometeu isso, sim, mas Deus vai cumprir isso no milênio, não naquele dia. Mas é isso que eles esperavam. Em João 6, quando eles viram Jesus realizar milagres, eles disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então eles tentavam trazer Jesus para o fazerem rei. Eles queriam Jesus como seu rei. Se você foi capaz de fazer esses milagres, o que você não fará pela nossa nação? Até mesmo João Batista, quando estava preso no cárcere, ele mandou perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? Olha a visão que as pessoas tinham. Uma visão materialista, militarista, nacionalista, alguém que faria a guerra, alguém que teria força na guerra, um comandante militar que destruiria nações, que destruiria o inimigo, que conquistaria tantas e tantas coisas. Esse era o meio que eles entenderam de conquistar a vitória. É assim que eles imaginaram. Nós vamos ser vitoriosos pela mão de um homem que segura a espada. E sabe o que aconteceu? Em Mateus 12, falando sobre Jesus, que é um texto que narra Isaías 42, que fala do Messias e das suas características, Mateus 12 diz: eis aqui o meu servo que escolhi,
que escolhi, Deus está falando, o meu amado, em quem não contenderá, nem clamará, nem alguma ouvirá pelas ruas a sua voz, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito e anunciarei aos gentios o juízo. Quando ele diz aqui sobre Jesus que ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que formiga, ele está dizendo que Jesus preservaria os fracos. Que ao invés de vir com uma espada, o Messias viria de uma forma bem diferente. Em Mateus 11, o Senhor disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Homens, mulheres, talvez o mundo diga como você tem que ser em casa. E eles determinam como um homem tem que ser, como uma mulher tem que ser. E eles estabelecem os seus prognósticos, estabelecem as suas características, estabelecem dizendo, você tem que ser um homem assim, você tem que ser uma mulher assim. É isso que o mundo faz. Ele diz, olha, você tem que agir assim, você tem que agir dessa forma, você tem que representar isso, você é assim, faça isso, faça aquilo. Agora, quando você olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz o contrário do que o mundo diz. Ao invés de ser esse tipo de homem e mulher, e eu não estou nem perdendo tempo em dizer como o mundo diz que nós devemos ser, não perderei tempo com isso, mas sim com aquilo que a Bíblia diz que nós temos que ser. Se o mundo diz que nós temos que ser assim, 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 é problema do mundo. Mas o que a Bíblia está dizendo para nós é para sermos pacificadores também no nosso lar. É isso que Deus quer. Quando o Senhor Jesus veio, por isso eu citei esse exemplo, o mundo tinha uma visão de como ele teria que ser, e Deus enviou algo completamente diferente. Assim como hoje o mundo tem as suas soluções para o lar, para o casamento, mas olha, o que nos importa é que Deus tem as suas. Deus tem as suas soluções, Deus tem os seus princípios. Nós começamos o culto lendo João capítulo 14, eu quero terminar com esse mesmo versículo. O Senhor diz, deixo-vos a minha paz vos dou. Ele nos dá, é gratuito, é pela graça. Olha o que ele diz, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo tem um preço, a paz do mundo tem data de validade, a paz do mundo não resiste às provas, a paz do mundo precisa ser paga através da obediência ao mundo, mas a paz de Cristo não. Ou seja, os princípios de Cristo, quando obedecidos, eles não são penosos, como João diz, não são pesados. Obedecer a Deus não é algo pesado, é algo gracioso, é algo prazeroso, mas obedecer ao mundo produz morte. Então não seja no seu lar aquilo que o mundo está dizendo que você tem que ser, seja no seu lar aquilo que Deus está dizendo que você tem que ser. Não seja no seu lar um estereotipo daquele tipo de mulher ou homem que o mundo está dizendo que mulheres e homens assim são felizes, são realizados e são realmente considerados pelo mundo. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos que o mundo nos considere certos, felizes ou realizados. Nem eu nem você precisamos disso. Nós precisamos ser realizados aos olhos do nosso Deus. Esse é o princípio. Então, obedecer a Deus é permitir que essa paz que Deus dá inunde o nosso lar. É voltar as costas àquilo que o mundo tem dito. É não ter medo, porque o Senhor diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele está dizendo, não tenha medo do mundo. Não tenha medo do que eles dizem de você. Não tenha medo do que o mundo diz que você tem que fazer ou não. Antes vale obedecer a Deus do que aos homens. Então, irmãos, como pacificadores, hajamos no nosso lar como o nosso Deus quer. Faça desse livro
o manual da sua vida, o manual do seu casamento, o manual da sua criação de filhos, o manual de tudo que você faz na vida. Enquanto nós estivermos dentro desse livro, nem o mundo, nem o diabo poderão nos derrotar. Enquanto nós estivermos dentro desse livro, o mundo pode dizer o que quiser, Satanás pode se irar como quiser, mas o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, continuará nos conduzindo e nos guiando. Então, o que fazer? Jamais se desvie desse livro. Seja um pacificador no seu lar e um servo obediente do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer ao Senhor